Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos fazer um trabalho bem bacana, uma pintura muito bonita de uma maneira diferenciada usando stencil. Vamos pintar tucano, para quem tem um pouquinho de dificuldade em manusear muito pincel à mão livre, vamos fazer usando stencil, tá? Mas com aquela mesma qualidade, levando sempre pro realismo, tá? Caprichando nos detalhes para ficar um trabalho muito bonito, tá? Gente, olha só, esse stencil é lá da Selma Andrade. Então, para vocês adquirirem esse stencil de tucano, entre em contato com a Selma Andrade, eu vou deixar o contato, o arroba dela na descrição do vídeo, tá? Vou deixar também a referência desse stencil para vocês entrarem em contato com ela, para quem quiser adquirir esses ou outro stencil. Gente, tem uma variedade incrível de stencil, um mais lindo do que o outro, tá bom? Então, vamos lá. Como vocês estão vendo, esse stencil é de sobreposição, tá? Então, é necessário eu fazer uma marquinha, tá? Aqui, ó. Eu posso fazer isso com um pedaço de fita crepe, marcando aqui. Primeiro eu colo a fita crepe no tecido, venho com o lápis e risco em cima dessas marquinhas, tá bom? Aqui, depois eu vou fazer o fundo. Então, por isso, eu risquei a minha marcação, olha só, direto no tecido, tá? E pra dar certo a sobreposição aqui, precisa encaixar as marquinhas bem certinho, tá, gente? E eu vou usar algumas cores. Enquanto eu vou pegar as cores aqui que eu vou usar nessa primeira parte, eu vou mandar o abraço todo especial aqui do canal, que é pra Vanilda Antunes, pra Maria Radulski e pra Célia Cristina Rocha. Então, pra vocês três, a todas vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá, gente? Primeiro aqui, vou usar o branco e o preto, pra fazer a primeira parte, tá? Depois eu vou falando as outras cores que eu vou usar pra vocês, tá bom? Então eu venho com o pincel Pituá 4, a princípio, que é da Castelo, tá, gente? Mas pode ser aí qualquer pincel Pituá da preferência de vocês. E lembrando que a Selma Andrade também tem pincéis, tá? Então vocês já podem aproveitar e comprar o stencil e os pincéis no mesmo lugar. Olha só, gente, aqui muita atenção, porque alguns lugares onde é aberto, como aqui, por exemplo, eu não vou fazer todo no preto, tá? E inclusive aqui também, ó. Então tem que ter bastante atenção, tá? Aqui, ó, pra parte branca, eu vou usar o branco, tá? Aqui preto, aqui todo preto, aqui será vermelho e aqui preto, tá? Então vamos lá. No meu pratinho, eu coloco umas gotinhas de aquarela silk, só pra deixar esse preto um pouquinho mais diluído, tá? Não muito, como quando a gente faz no pincel, mas um pouquinho mais pra penetrar bem no tecido, tá? E venho, ó, com batidinhos, tá? Mesmo eu trabalhando com stencil, gente, eu posso fazer com que a tinta penetre bem no meu tecido, tá? Então, por isso, eu venho, ó, com ela levemente diluída. E onde tem essas marcações aqui, que eu vou continuar com preto, depois vocês vão ver bem certinho como a gente tira, tá? E vamos tirar, vai ficar um trabalho muito bacana. Mais um pouquinho. Gente, esse tecido que eu tô usando aqui é da Santa Margarida. E esse tecido vocês podem adquirir lá na loja LGR Sacarias, tá? Eles trabalham com tecido Santa Margarida. Gente, é um tecido muito gostoso de pintar, bem lisinho, tá? Eu recebi alguns e tô amando, tá? Então, pra esse tecido aqui, não tem bolinha, realmente eu amei esse tecido. Então, eu vou deixar também o contato deles abaixo, daí vocês entrem em contato para adquirir esse tecido. Ó, fiz a parte de cima, cuidei um pouquinho aqui para não entrar muito na parte do pezinho, que vai ser de outra cor. Venho aqui, ó, na parte do rabo, aqui do tucano, e já vou preencher. Aqui, gente, ó, eu não tô tanto com batidinho, porque se eu ficar com batidinho vai balançar muito aqui a mesa, daí vai ficar tremendo o vídeo, tá? Então, é por isso. Olha só, venho até aqui e deixo essa parte ali, ó, tá? Com bastante cuidado, ó. Preenchendo sempre bem a trama do meu tecido. E como eu disse, esse tecido é bem gostosinho, ó, de trabalhar com ele. Então, fica fácil. Olha só, os cantinhos, eu venho com um pincel menor. Vou pegar aqui o número 8, da 421. Pego um pouquinho do preto, venho aqui, ó, nessa partezinha. E aqui, ó, com bastante cuidado, vou chegando, ó, esse preto bem em cima aqui da divisão, ó. E vou fazer isso aqui também. Venho aqui, ó, na parte do pezinho e vou contornando. Com aquele cuidado, tá, gente? Pra não deixar a tinta
vazar pra onde a gente não quer que ela vá, tá? Principalmente quando eu for mudar a cor aqui, ó. Olha só. Aqui, nessa região, um pouquinho de atenção, porque eu não quero tampar muito a trama do tecido. Porque aqui, ó, eu vou entrar com um pouquinho do azul inverno, tá? Já vou passar aqui, ó, junto com esse preto. Com o mesmo pincel, venho aqui, ó, e já passo, ó, porque ele vai dar aquela impressão de brilho aqui nas penas, ó, tá? Olha só, venho com mais um pouquinho e faço a junção. Aqui, ó, na asa desse tucano também, eu já jogo um pouquinho mais. E já venho, ó, esfumando. Aqui, ó, também, olha, bem pouquinho. Limpo o meu pincel, continuo com o preto. Venho, ó, aqui, nessa parte aqui da cabeça desse tucano. Gente, lembrando que quando se trabalha com o stencil, não é necessário fazer o risco, tá? O stencil dá essa facilidade pra gente, tá? E dá pra fazer com o stencil trabalhos muito lindos também, da mesma maneira, tá? Ele dá pra gente essa facilidade de não precisar riscar, tá? Ó, preenchi bem o meu tecido, aqui as partes onde eram pretas, né, que é a cor principal do tucano. Agora eu vou vir com outra cor. Vou pintar essa parte aqui, ó, toda de branco, tá? Aqui perto do olho, olha só, não tem marcação. Mas aqui, ó, desse cantinho a esse vai ser no amarelo, tá? Então eu já vou pegar todas as cores. Aqui eu vou usar o branco, o amarelo ouro e um tiquinho só do amarelo vivo. Eu posso misturar esse amarelo vivo, gente, com uma pinceladinha pequenininha, bem pouquinho, do amarelo ouro pra ficar meio alaranjado, tá? Ou eu já pego o laranja mesmo. Eu acho melhor fazer essa mistura, tá? Então, eu venho com o pincel, vou pegar aqui um outro pincel, número 8, da 421, e vou preencher, ó, toda essa parte aqui com branco. Primeiro eu vou usar o pituá, tá? Pra preencher aqui ao meio, ó. Como eu estou no meio aqui do meu trabalho, não tô passando no stencil, então eu posso vir com movimento circular mesmo, tá, ó. Preenchendo sempre bem a trama do tecido. Gente, não é porque é stencil, e a gente tem que tomar esse cuidado com stencil também, que eu preciso deixar, que eu preciso usar pouca tinta, não tampar bem certinho a trama do tecido, tá? O stencil, se você caprichar, você pode tampar bem certinho, caprichar pra ficar um trabalho bem bacana, bem bonito e tampar bem a trama do tecido, tá? Eu falei pincel número 8, mas eu vou vir com um pouquinho menor, o número 6, um pouquinho do branco, porque aqui, ó, eu já vou fazer aquela divisão que eu falei com vocês. Então, ó, daqui aqui, ó, essa parte, eu venho com amarelo ouro, tá, ó? Então, vou preencher todo aqui com amarelo ouro, mais um pouquinho. Aqui, gente, ó, eu não preciso fazer uma divisão reta. Eu já venho com pinceladinhas, ó, pra dar a impressão que são peninhas, ó, que pega um pouquinho aqui em cima, tá? Aí eu pego uma pinceladinha bem pequena do vermelho e do amarelo, ouro, e venho aqui, ó, pra dar uma escurecida nessa região, ó. Passo a tinta, esfumo tanto pra cima como pra baixo, tá? Aqui o olho, ó, tá tampado, tá com stencil, né, o plástico aqui do stencil, depois a gente vai fazer ele de outra cor, tá? Venho com o pincel número 8, aqui, ó, pra chegar o branco, ó, bem na divisão, ali, ó, de onde eu usei o preto, tá, ó, bem caprichado. E olha só o bico aqui do tucano, ou a parte branca, desculpa, aqui do tucano já vai ficando, ó, prontinho. Olha só, gente, eu já posso vir aqui pro bico desse tucano, tá? Aqui, ó, eu vou usar algumas cores. Eu começo com o amarelo canário, na parte aqui de cima, mais um pouquinho. Eu coloco a tinta lá no meu pratinho e pego ela com um pouquinho do Aquarela Silk, tá? Então, por isso que às vezes vocês me vê levando a tinta lá no pratinho, é por isso, tá? Olha só, vou trazer esse amarelo ouro, porque eu já mudei, até aqui, ó. Como agora eu tô trabalhando aqui na parte de cima do tucano, eu aproximei a imagem pra ficar bem fácil, ó, de vocês verem onde eu estou trabalhando, tá? E a maneira certinha que eu tô fazendo. Então, ó, com o amarelo ouro, eu vou preencher, ó, toda essa região aqui do bico, ó, com bastante cuidado, ó. Aqui no meu stencil, gente, não tem o risco no meio, aqui, ó,
do bico desse tucano. Mas a gente vai fazer isso no pincel, tá bom? Limpo aqui o meu pincel, venho com um pouquinho do caramelo. Eu já vou pegando esse caramelo com um pouquinho do amarelo ouro, tá? Pra facilitar pra mim a mistura aqui, ó. Então, venho com um pouquinho do amarelo ouro até aqui. Olha só, pessoal, tá vendo essa marcaçãozinha que tem aqui, ó, no bico? É aqui que vai ser, ó, a divisão desse bico, tá? Então, ó, vou escurecer aqui um pouquinho também e aqui, ó, mais. Aqui, ó, nesse cantinho, eu venho com a isca, sozinho, do vermelho, ó, bem pouquinho. Passo a tinta, limpo o meu pincel e venho, ó, esfumando, olha só. Tá, volto no amarelo, volto aqui, ó, pra tirar, ó, a marcação, tá? Venho com um pouquinho, bem pouquinho, do cerâmica. Pouquinha tinta no meu pincel, bem pouquinho. Escureço aqui, ó, um pouquinho mais, ó. E o bico desse tucano é feito de marquinhas, tá? Então, com tinta bem na pontinha do meu pincel, eu venho aqui, ó, e faço, ó, algumas marcaçõezinhas, ó, pra baixo, olha só. Aqui, ó, não lá no stencil, um pouquinho pra cá, ó, eu vou fazer, ó, um risquinho com esse marrom e eu já pego junto um pouquinho do amarelo, tá? Pra ficar bem clarinho. Vem com sujeirinha, só sujeirinha mesmo do vermelho e venho aqui, ó. Bem pouquinho, gente, ó, bem pouquinho mesmo, ó. E pronto, ó. Aqui, ó, venho com um pouquinho do vermelho e do amarelo, já faço uma misturinha nas duas cores e venho aqui, ó. Limpo o excesso de tinta do meu pincel e já venho aqui, ó, na divisão do bico, ó. Mais um pouquinho. Vou passar, ó, um pouquinho mais de marrom aqui, pra dar a impressão que essa parte aqui faz uma leve sombrinha na parte de baixo. Bem pouquinho, tá? Tá. Fiz isso, venho com preto novamente e vou passar aqui, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho desse preto. Com bastante cuidado, gente, pra mim não passar com esse preto onde não é pra colocar, certo? Tá. Fiz essa parte, eu venho aqui, ó, pra parte aqui de baixo, ó. Pertinho, aqui entre o... atrás do tronquinho aqui, ó, no rabo do tucano, que é vermelho, tá? Com vermelho vivo e o vermelho tomate, tá? Eu começo com o vermelho mais escuro, que é o vermelho vivo, preenchendo aqui, ó, com bastante cuidado, pra não passar, ó. E nas pontinhas aqui da pena, vermelho vivo, tá? Que eu tô falando bem devagarzinho, pra não passar tinta aonde não é pra ir, tá? Olha só, gente, fiz essa primeira parte aqui, agora eu vou tirar o stencil com bastante cuidado. Tá, tirei, eu tenho que tirar essas marcaçõezinhas que vocês estão vendo. Então, ó, venho com o pincel e vou tirar todas essas marcações, tá? Aqui, ó, eu começo aqui pelo bico, ó, vou tirando a marcação que tem aqui, ó. Então, eu vou trazer esse amarelo até que, ó, ele tem que aparecer um pouquinho aqui, ó, lá por trás do preto, tá? Aqui, ó, nesse preto, eu vou fazer a junção. Aqui não é linha reta, tá? Então, ó, eu vou mesclando, aproveito que minha tinta ainda tá mole, eu vou, ó, trabalhando, olha só. Olha que bacana que já vai ficando, ó, pra tirar mesmo toda a marcação. Volto um pouquinho no preto, trago, ó, ele até aqui no final do bico. E venho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, vai ser preta também. E eu já pego um tiquinho de azul, azul inverno, junto com esse preto, tá, ó. Um pouquinho mais do amarelo, ó, pra mim trabalhar. Fazer a junção desse preto aqui, ó, pra ele ficar assim, esfumadinho mesmo, tá? Ó. Aqui, ó, na parte de baixo, isca do vermelho, venho aqui, ó. E, ó, já ajeitei o bico, já ficou bem certinho, como é realmente o bico do tucano. Aqui eu dou mais uma espalhadinha pra fazer a junção bem certinho, vem com vermelho. E ajeito aqui, ó.
mais um pouquinho do amarelo, ó, pra mim ajeitar bem aqui e tirar, ó, essa sombrinha. Então, eu venho um pouquinho mais com amarelo ouro, ó, e ajeito aqui, ó. E pronto, ó, a parte do nosso tucano, do bico aqui do tucano, tá quase pronto. Eu venho com a isca de branco no meu pincel e vou, ó, dar uma claridadezinha lá no finalzinho, ó, quase em cima do risco, ó, de fora a fora, tá? E aqui, ó, bem pouquinho, ó, também, tá? Limpo aqui a parte de baixo do meu pincel e reforço aqui, ó, olha só. E pronto. Tá, aqui, ó, também eu preciso tirar essa marcação. Então, venho, ó, com a mistura que eu fiz, e aqui é só levar, ó, a tinta lá pertinho do preto mesmo, ó. Fazer o contorno, como eu sempre falo quando tô fazendo a mão livre. Bastante cuidado no encontro aqui, ó. Faço a junção, tiro a marcação do stencil, ó. E pronto. Aqui, gente, entre o branco e o preto, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Com o preto aqui, ó, eu vou trazer ele aqui, ó, vou fazer a junção aqui e venho aqui, ó. Só unindo, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, na parte de baixo, eu pego esse preto com um pouquinho do azul e venho aqui, ó. Aqui, ó, também. E aqui, gente, na hora que eu passar esse preto aqui, ó, olha só, passei. Aí, eu já venho com um pouquinho do azul e vou dar aquela impressão do brilho que as penas faz, né? Porque é bem pretinho, então ele fica um brilho meio acinzentado, ó. Então, eu venho aqui, já jogando, ó. Limpo o meu pincel, venho com branco e trago, ó, até aqui. Aqui agora, ó, venho com batidinhos, ó. Pra fazer a junção, pra não ficar a linha reta, né? Porque aqui são peninhas, ó. Então, eu preciso fazer a junção, ó. E dessa maneira aqui, ó, fica bem natural, tira bem a marcação do stencil, ó. Fica bem legal, olha só. Com pinceladinhas, tá, ó. Aqui, ó, lá por trás essa partezinha aqui que pega lá por trás da asa, a mesma coisa, ó. E aqui, eu posso jogar um pouquinho do azul. Mais um pouquinho, bem pouquinho, tá? Ó. Volto no branco, ajeito o final aqui, ó. Dou mais umas pinceladinhas, ó. Olha que bacana, já vai ficando. Aqui, ó, também, não preciso deixar muito em linha reta. Posso vir, ó, com um pincel bem de leve, dando alguma pinceladinha pra dar impressão de peninhas, tá? Tá, feito isso, venho aqui, ó, preto, trago até aqui, tiro a marcação. E vem com um pouquinho do azul. Desse lado aqui, ó, eu vou esfumar ele pros dois lados, gente, olha só. Passei, aí depois, ó, pra um lado, aí eu viro meu pincel e puxo um pouquinho pro outro lado também, ó. E aqui no finalzinho, azul, tá? Ó, de baixo, mesma coisa, chego com o preto aqui no tronco, aqui, ó, vou contornando a parte vermelha, aquelas peninhas vermelhas que tem aqui, sempre com bastante cuidado pra não entrar muito, pra não passar muito da divisão aqui, ó. A não ser quando a gente quer fazer aquela junção, igual ali na parte branca e preta, tá? Aqui não é o caso, ó. Aqui tem que ficar separadinho mesmo. Tá. Fiz isso. Pego um tiquinho, bem pouquinho, do amarelo, só pra dar uma divisãozinha aqui, ó, nessas peninhas, ó. Aqui, ó, eu vou levar esse preto junto aqui, ó, com o vermelho, ó, lá no tronco. E pronto, gente. Olha só, essa parte aqui do tucano é preta, tá? E ela tem aqui, ó, na hora de eu fazer a sobreposição, eu vou fazer ela no preto. Então, agora eu vou colocar novamente o meu stencil aqui em cima desse tucano. Venho com o stencil novamente. Olha as marquinhas que eu falei pra vocês ali, ó. Colocando, ó,
bem certinho. Estão vendo como que o encaixe aqui, ó, é perfeito? Ó, coloquei, seguro, bem certinho. Venho, ó, com o meu pincel número 8, vou preencher essa parte aqui, ó, de preto, ó. Mais um pouquinho. Aqui, gente, ó, tem essa parte aqui, pode deixar todo no branco, ou tem alguns tucanos que aqui tem umas peninhas vermelhas também. O meu, aqui, eu vou deixar essa parte aqui, ó, toda no branco, tá? Então, aqui não vou fazer nada. Aqui, ó, na parte do rabo, eu vou ajeitar aqui a parte de cima primeiro. Venho, ó, com o pincel número 6 e vou ajeitar, ó, deixar bem certinho esse preto aqui, ó. Ajeito aqui embaixo e pronto, ó. Aqui no olho também, eu não fiz porque eu vou fazer da minha imagem de referência e o olho dele aqui é azul, tá? Então, por isso eu não fiz nada. Agora, ajeito novamente o stencil. Bem certinho, ó. Aqui embaixo, ó, respeito aquela marcação que eu fiz, ó, coloco bem certinho que vai dar super certo, ó. Tá. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, ó. Primeiro eu vou fazer aqui a parte do rabo e depois eu ajeito lá em cima. Porque o meu deu uma leve entortada, tá? Eu não usei a fita, então isso pode acontecer. Venho, gente, ó, com um pouquinho do azul. Vou marcar aqui, ó, o meio das penas. E aqui, ó, vou dar uma pinceladinha, ó, com esse azul. Bem pouquinho, ó. É mais como se fosse pra dar impressão de brilho mesmo aqui dessas penas, tá, ó? Tá, aqui na parte da asa, venho, ó, fazendo a mesma coisa, ó. E só vou marcar aqui, ó, a parte de baixo, tá, ó? Não é necessário marcar em cima e embaixo. Então, eu venho só marcando aqui, ó, a parte de baixo. Tiro aqui, ó, com bastante cuidado, tá? E vou trabalhar essas penas agora à mão livre mesmo. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do azul, sujeirinha de tinta no meu pincel, e vou fazer aqui, ó, algumas marcações, ó. Puxo um pouquinho para um lado e um pouquinho, ó, pro outro. Dando aqueles detalhezinhos da pena mesmo, tá, ó. Volto com o preto. Deixo, ó, um pouquinho mais suave a marcação que eu fiz, ó. Aqui, ó. Puxo um pouquinho também pra esse lado, ó. Na minha imagem de referência, gente, o tucano, aqui, ó, tem uma parte, uma penazinha, a beirada dessa pena, ó, tá bem clara. Então, eu venho aqui e aqui, ó, com risquinho, bem na beiradinha da pena. Aqui, ó, puxo um pouquinho também e aqui, ó, bem pouquinho. Pincel número 6. Pego o azul com a isca do branco e vou puxar algumas penas aqui, ó. Ó, daquela marcação que eu fiz, tá? Eu puxo umas peninhas, ó. Pouca tinta no meu pincel, pra dar mais, dar bem a impressão de brilho, que as penas, ó, aparecem, porque são bem pretinhas, então elas dão aquele efeito de brilho, tá, ó? E marco mais algumas, ó. Desse outro lado, não vai aparecer muito, porque tá lá ao longe, então, ó, puxo só algumas coisinhas. Aqui, ó, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais pra tirar bem aquela marcação que eu deixei, ó, e ficar bem natural. Aqui também eu posso fazer um pouquinho, umas peninhas, ó, com esse azul, tá? Ó, pra ficar bem natural. Não deixa muito forte, não, gente, é só pra dar a impressão de peninhas mesmo, ó. Tá. Para o olho, aqui, ó, venho com azul cobalto, vou preencher, ó, toda a bolinha. Aqui, ó, já pelo lado de baixo, pego um pouquinho, sujeirinha do branco e já vou passando aqui, ó. Mais um pouquinho do azul pra mim preencher bem uma isca do branco. Venho com o pincel 0, um pouquinho do preto. Aqui, gente, ó, primeiro eu passo um pouquinho do preto pra dar profundidade nesse azul.
Venho com mais um pouquinho do preto e vou fazer, ó, a bola do olho aqui, ó, do meu tucano. Mais um pouquinho do preto. Tá, misturo um pouquinho do azul com branco. Venho com essa misturinha aqui, ó, tanto por cima como aqui, ó, na parte de baixo, ó. Branco, pra mim colocar, ó, brilho, pontinho de brilho aqui nesse olhar, ó. Tá, feito isso, eu quero arrumar aqui, ó, essas peninhas. Pincel zero mesmo, ó, dou pinceladinhas pra deixar elas, ó, com mais naturalidade, tá, ó. E pronto. Venho, gente, aqui, ó, pro tronco. Tá, agora, gente, vem fazendo aqui o tronco, e esse eu vou fazer, com a marcação que tem aqui, vou fazer a mão livre mesmo, tá? Então, eu venho com o pincel número 8 da 421, no meu pratinho tem um pouquinho de aquarela silk, eu vou usar o mostarda, o siena, o azul inverno, o sépia e o preto, tá? Uma pinceladinha de mostarda e siena, eu vou preencher aqui, ó. Eu vou respeitar aqui, gente, um pouquinho o pé, ó, só deixei um dedinho, depois a gente vai fazer mais escuro, então não tem problema, tá? A parte aqui do pezinho do tucano, ó, e vou preenchendo. Venho até aqui no risco, já venho, ó, com um pouquinho do sépia. Gente, notem, ó, que no pratinho, eu tô pegando essas cores, uma próxima da outra, pra já vir com elas no pincel, tá? Com todas elas no pincel, ó. Então, eu coloco uma perto da outra, aqui, ó, o galinho já vai se abrir. Aí, já pego uma isca do preto, pra escurecer aqui um pouquinho. Uma pincelada junto do sépia. E aqui, ó, venho pra cá. E vou escurecer aqui, ó, um pouquinho esse tronco. Aqui já sai mais um. Mais um pouquinho do siena. Venho aqui, ó. Siena aqui por cima também. Olha só, gente, eu não vou levar esse tronco até muito lá na frente, porque aqui eu quero fazer uns acabamentos, tá? Vocês já vão ver como que vai sair. Então, ó, pega um pouquinho mais do siena natural, venho aqui, ó. Sépia. Até aqui assim, tá? Azul inverno, coloco lá junto, e ele dá, ó, aquela... No lugar desse azul inverno, eu posso até jogar um pouquinho do cinza lunar, tá? Dá esse mesmo efeito aqui, ó. Dá aqueles verdeadinhos lá do tronco, ó. Então, lá, em alguns lugares, passa um pouquinho mais, em outros lugares, um pouquinho menos. Deixo aqui, ó, o lugar onde que eu vou fazer os dedos, aqui do tucano. Volto aqui pra contornar bem, ó, esse tronco, ó, com um pouquinho do preto aqui também. Venho aqui, ó, ajeito bem, olha só. Faço algumas manchas, volto com mostarda, pego junto uma isca do branco, ó, dou algumas pinceladas, ó, tentando fazer o arredondado, deixando meio arredondado, ó, esse tronco, tá, ó. Aqui também, dou mais umas pinceladas, ó. E pronto. Olha só, agora eu pego um pincelzinho um pouquinho menor. Eu vou pegar o pincel número 4, da 421, pra fazer o pezinho aqui, ó, do tucano. Pincel número 4, eu venho com a cor caramelo. Bem pouquinha tinta no meu pincel. E vou completando aqui, ó, o pezinho desse tucano. Daqui mesmo, gente, ó, eu já puxo um dedinho. Aí, tem um aqui, ó, que vai lá por trás do tronco. Então, eu faço aqui, ó. E vou enlarguecer esse aqui um pouquinho mais. E aqui, ó, mais um. Venho no outro, faço, ó, o que vai lá por trás. Então, ele vem até aqui, ó, no tronco. Continuo aqui, ó. Faço um dedo. Eu vou pegar o pincel zero. Daí, fica mais fácil pra mim. Já fica, ó, da cor bem certinha. E venho aqui, ó. Tá, mas eu não vou deixar esse pezinho aqui só no caramelo, não. Então, eu venho com um pouquinho do sépia. E pego uma isca do preto.
E venho aqui, ó. Passo pelo lado, ó, de baixo, ó, desses dedinhos, tá? Mais um pouquinho, venho aqui, ó. E aqui também. Tá, um pouquinho do mostarda. Aqui, gente, ó, eu vou pincelando, ó, esses dedinhos, ó. Aqui, ó. Como aqui, ó, era a marcação do stencil, então o pezinho dele fica um pouquinho maior do que realmente é, tá? Mas não tem problema. Tá, vem um pouquinho mais do preto e vou passar um contorninho aqui, ó. Puxando pra cá também, ó. Mais um pouquinho. E puxo aqui, ó, também. Venho com a isca do branco, bem pouquinho. Só pra dar uma claridadezinha aqui, ó, em alguns lugares, ó. E eu dou uma misturada, tá? Com esse mostarda, ó. Mais umas pinceladinhas aqui. E sempre, ó, deixando com marcações assim, tá? Preto, porque eu preciso fazer aqui, ó, a unha, ó. E pronto. Tá. Aqui, ó. Eu quero fazer, gente, algumas orquídeas. Eu tenho aqui, ó, um desenho de uma orquídea que eu fiz num pedacinho de stencil, tá? Eu vou deixar o desenho dessa orquídea pra vocês no início do vídeo, tá? Porque do tucano não tem como, porque é stencil, tá? Então, o tucano vão ter que adquirir mesmo com a Selma Andrade, tá? Então, pra essa orquídea aqui, eu vou usar Tá, eu vou usar o vinho, o púrpura, o amarelo cádmio e o amarelo canário, tá? Eu posiciono ela onde eu quero fazer umas aqui simulando um cacho de orquídea. Então, eu venho, ó, com vinho, vou começar, ó, daqui, indo pras pontas das folhas, ó, do meio pra ponta, tá? As pontas eu vou fazer de púrpura, ó. Meu stencil andou um pouquinho, volto no vinho pra me puxar aqui, ó, um pouquinho. Mais um pouquinho do púrpura aqui. Aqui, ó, essa ponta aqui, ó, vai estar lá por trás do tronco, né? E venho aqui, ó. Mais um pouquinho do vinho, reforço aqui, puxo um pouquinho pra cada um. Aqui, ó, nessa daqui, joga um pouquinho, ó, do vermelho vivo, pra dar aquela impressão de dobra aqui nessa pétala, tá? Mudo o meu pincel, agora eu venho, ó, com o mesmo pincel número 8, só que tô com o pincel limpo, porque eu preciso fazer o miolinho aqui, ó, dessa orquídea. Então, passo o amarelo cádmio, já venho do outro lado do pincel com o amarelo canário e faço aqui, ó, a beiradinha dela. Preencho bem o tecido e olha, já saiu ali a nossa primeira orquídea. Venho com mais um desenho, sempre pertinho, ó, uma da outra. Deixa eu fazer essa daqui. Vou fazer ela bem viradinha pra cá. Aqui, ó, meio que encaixando a pétalazinha aqui, ó, tá? Com bastante cuidado, porque vai se encaixar bem na boca ali da orquídea. Começo aqui o miolinho com vinho. Sujei o outro pincel de vinho, não tem problema. Ó, troco o pincel. Ainda com esse, né? Mais um pouquinho de vinho pra me ajeitar aqui bem, ó. Tá, púrpura. Aqui, ó, bastante cuidado, porque eu vou pegar, ó, bem na boquinha da outra orquídea. Venho aqui, preencho. Agora sim, mudo meu pincel, amarelo cádmio, amarelo canário, preencho aqui, ó. E pronto, mais uma orquídea. Eu sempre, quando eu tô usando o stencil, assim, eu dou uma limpadinha no avesso, pra não acontecer de borrar. Aqui, gente, ó, vou fazer mais uma orquídea, ó. Então, posiciono, já vou começar aqui, ó, pela boquinha dela, essa daqui. Venho aqui, ó. Amarelo canário, finalizo. Venho, ó, pro vinho, contorno aqui, ó.
escureço bem o miolinho. Mais um pouquinho. E venho pro púrpura. Esse púrpura aqui, ó, eu já vou pegar ele com um pouquinho do vermelho vivo que sobrou aqui no meu pratinho, ó. E essa pétala aqui, ó, já vai pegar, ó, em cima aqui do tronco, tá, ó. E venho aqui, ó, mais um pouquinho do púrpura. E aqui, ó. Tiro com bastante cuidado o stencil. Aqui, ó, por cima, eu vou fazer mais algumas depois, tá? Mas eu quero finalizar essas daqui pra vocês verem bem certinho como ela fica. Olha só, com vermelho vivo, eu venho aqui, ó, dando umas pinceladinhas, ó. Pra dar aquela impressão de dobra, dar movimento. Aqui, ó, que ela tá levemente virada pra trás, tá, ó. Aqui também. E aqui, ó. Aqui. E aqui. Tá. Limpo o meu pincel. Venho, ó, com um pouquinho do branco, com amarelo canário, pra deixar esse amarelo ainda mais clarinho. Vou fazer aqui, gente, a dobrinha aqui, ó, dessa orquídea. Tinta bem na pontinha do meu pincel. Mais um pouquinho. Vem com o pincel 0. Mais um pouquinho de branco com amarelo canário, pra mim ajeitar aqui, ó, essas dobrinhas, ó, um pouquinho melhor, ó. Quero deixá-las mais vivas, tá? Mais forte. Venho aqui. Agora, venho com as gotinhas do vinho, bem pouquinho, tinta bem na pontinha do meu pincel. Eu vou até dar uma diluída nesse vinho. Eu venho, ó, fazendo batidinhos, ó, gotinhas por dentro do miolinho aqui, ó, dessas orquídeas. Então, bem pouquinho. Tá, agora eu vou fazer algumas folhinhas aqui pra essas orquídeas. Então, eu venho com verde grama, oliva e o verde pistache, tá? Então, aqui, pego uma pincelada do verde pistache. Aqui, gente, no cantinho, é como se a orquídea tivesse grudadinha lá do outro lado. Então, eu faço uma folhinha com verde grama. Já venho, ó, com um pouquinho do verde oliva. Mais um pouquinho pra me escurecer aqui no pezinho. Vou fazer, ó, uma folhinha de verde grama puxando, ó, pra cá também, porque depois eu vou fazer outras orquídeas. Verde oliva. Pego uma sujeirinha do sépia, ó, junto com esse verde oliva, pra me escurecer essa folha aqui, ó. Só um pouquinho. Mais uma folhinha, ó, aqui. Tô fazendo, ó, sem risco, tudo na base do pincel mesmo, essa parte aqui. Então, gente, na hora que vocês forem fazer, use a imaginação, tá? Ó. Tá. Venho, ó, limpo meu pincel, venho com verde pistache, vou dar uma clareadinha aqui, ó, nessa folha, ó. Aqui também. E aqui, ó. Fiz uma marcaçãozinha no meio, ó. E dou uma leve esfumada. Aqui também, ó, vou fazer uma folhinha, ó. Puxando, como se fosse, ó, pra outro galinho de orquídea aqui, ó, tá? Ó. Verde oliva. Verde pistache.
Pego uma sujeirinha do branco com esse verde pistache, pra mim deixar essa folhinha aqui, ó, um pouquinho mais clara. E venho aqui, ó, já com outra folhinha, ó. Verde oliva. E aqui, ó, dá a impressão de outra folha, ó. Verde oliva, ó. E o nosso desenho já vai terminando aqui, tá, gente, ó. Verde pistache, com um pouquinho de branco. E aqui também, dou uma pinceladinha com essa mistura aqui, nessa folha e aqui também. É só pra dar uma clareada. Tá, pego o pincel. Vou usar aqui o meu número 8, da 421, eu faço risco bem fininho com ele. Então, eu pego um pouquinho de verde oliva, vou lá no meu pratinho, dou uma raleada nele e venho aqui, ó, pra fazer, ó, o talinho dessas orquídeas, ó. Essa liga aqui e essa também aqui, ó. Pego um pouquinho daquela mistura do verde pistache com o branco. Aqui, ó, então eu vou jogar os botõezinhos, ó. Pego um pouquinho do vinho com o púrpura. Só pra simular mesmo uns botõezinhos, nada muito trabalhado não, tá? Tá, venho com o pincel de cabo amarelo, pode ser qualquer um, tá, gente? Eu só vou colocar uns arbustos aqui, ó. Mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui também, ó. Um pouquinho do verde pistache. Vou pegar aqui um pouquinho do branco. E vou finalizando aqui, ó. Aqueles musgos que tem nas árvores, tá, ó? Vou colocar um pouquinho aqui. E dou uma batidinha, ó, nesse aqui. Com pincel zero, gente, eu só vou reforçar aqui um pouquinho esses talinhos aqui, ó, dessa orquídea. Com vermelho vivo, eu venho, ó, fazendo um risquinho em algumas pétalas, ó. Coloco uns batidinhos. Aqui joguei, ó, um pouquinho de amarelo canário. Pra deixar essa dobra aqui um pouquinho mais clara, ó. Só sujeirinha mesmo no pincel, tá? E aqui eu vou jogar um pouquinho também. Vou fazer aqui, ó, alguns rabisquinhos nesse botão. E pronto, ó, tá feito o nosso tucano. Olha só, fiz mais algumas orquídeas aqui e o nosso trabalho concluído fica dessa maneira. Gente, eu confesso que eu resolvi não fazer o fundo nesse trabalho, tá? Mas eu prefiro... sempre trabalho com fundo. Eu acho que com fundo, com alguma paisagem lá por trás, eu acho que deixa mais realista o trabalho, dá mais vida, tá bom? Eu fiz esse trabalho dessa maneira pra vocês também compararem qual que vocês gostam mais, com fundo ou sem fundo, tá? Eu nunca faço trabalho sem o fundo lá por trás, tá? Lembrando, gente, que esse desenho não vai ter o risco, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Selma Andrade pra vocês adquirirem o stencil com ela. Depois eu posto pra vocês lá no Instagram o desenho dessa orquídea, tá? Eu também não vou deixar, eu disse que ia deixar ele no começo do vídeo, mas como é bem pequenininho, né, então eu acho que nem é necessário, tá? Mas eu deixo depois lá nos stories o risco pra vocês, dessa orquídea aqui, pra vocês poderem fazer o stencil dela, assim, ou até mesmo riscar mesmo a lápis, tá? E na descrição desse vídeo também vocês vão encontrar o link pro meu curso online de pintura em tecido, que tá imperdível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, a todos vocês, meu muito obrigada, até o próximo vídeo.